Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos na quinta lição desse último trimestre do ano de 2023, aonde nós estamos vendo sobre a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. De coração eu quero agradecer a todos que compartilharam e fizeram seus comentários e também deram seus likes e aqueles que se inscreveram. Gostaria que vocês continuassem compartilhando, não esquecessem de fazer seu comentário e também dar o seu like. Se você não é inscrito ainda, está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. A lição de hoje é a lição de número 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Nós vamos estar vendo sobre dependência. O verdadeiro discípulo, ele depende totalmente de Cristo. A verdade aplicada, ela é muito interessante, que ela diz assim: o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Então, nós vamos estudar hoje essa importante aula. E gostaria, professores e professoras, que vocês fossem até o final. A introdução ela diz o seguinte: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que está com o seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos filhos e somos limitados. Então, todas as promessas que estão sobre nós, ela não elimina essa necessidade. É o que nós estamos vendo nesse comentário. Professores, professoras, como cristão, nós vivemos aí em constante vigilância para que nós possamos servir ao Senhor. Antes de entrar na aula, antes de fazer os comentários, quero mandar um grande abraço para a Cláudia Almeida. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe. Obrigado, Cláudia. Marcelo Honorato, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Fala da obediência aos nossos líderes. Deus te abençoe grandemente sua vida e da sua família. Obrigado, Marcela, e de Rondônia. Maria Aparecida, diz: a paz do Senhor, que Deus te abençoe e abençoe todos nós. Obrigado, Maria. Presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Mateus Ferreira. Antônio Carneiro, ele diz o seguinte: nesse último trimestre, se o obreiro ou líder de departamento não frequentar esta escola dominical, nem tão cedo será um obreiro de valor. Obrigado, Antônio, irmão Antônio. Ele diz assim: sempre apresento o vosso ministério, bem como a sua família. Obrigado, irmão Antônio. Quero agradecer a todos vocês. Deus tem me abençoado. E com certeza, essas bênçãos são advindas da oração dos irmãos. Irmão, isso é gostoso. Eu sempre, irmão, ainda hoje, enquanto ministrava a escola dominical na minha igreja, eu dizia: eu não peço riqueza a Deus. Eu peço para o Senhor: Senhor, eu quero ser crente por todo dia da minha vida. Senhor, eu quero estar te servindo até na hora que tu voltar ou na hora que eu partir desta vida. Essa é a maior riqueza que eu peço para a minha vida. Porque também, até porque eu sou um homem abençoado, as demais coisas Deus tem acrescentado. Então, como é gostoso viver o Evangelho. Dentro do objetivo do primeiro ponto da lição, eu vou estar mostrando que nenhuma força humana é capaz de tornar alguém importante. Nenhuma força humana é capaz de tornar alguém importante. É o que nós estamos vendo aí. Então, na igreja, o importante é o Senhor. Claro que nós damos grande importância para as pessoas, isso não está errado. Quero que os irmãos entendam isso. O que
a lição vem trazendo hoje, por exemplo, ao longo destas aulas, né, falando sobre como instituir o discipulado baseado na verdade, no amor, é que é o seguinte: Deus nos ama. E aí, por exemplo, não queremos que o discipulado se incha e diz eu sou o cara, eu sou isso, sou aquilo. Nós vimos na lição passada que quem quiser ser o maior seja servo de todos. É permanecer com o servo, mas nós não deixamos de ter admiração, às vezes, dos nossos irmãos, o seu pastor aí, o ser professor da escola dominical, de ser admirado pela maneira que você se comporta, como Gaio e Demétrio, dois homens valorosos, né? Um diz assim, a ilusão da força. Ai, né? Ou uns diz Ai, outro Aiate, né? Era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Bet-Avém, próxima a Jericó. E a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, quando ele estava vindo da terra prometida. Então até coloquei um mapa aí, né? Que após conquistar Jericó, né? Que era uma cidade forte, murada, o povo, Deus, por exemplo, fez com que eles ganhassem no grito, né? E agora talvez se achar poderoso e quando olhou para Ai, desprezou e disse, vamos levar só um pouquinho de soldados, né? Esse foi o grande problema aí, de perder a guerra, não só um pouco de soldado, mas o pecado escondido que ali tinha. Um diz assim, corpo físico. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto. Ou ao tamanho do seu recurso, como foi o caso de Davi. Então, é um engano esse negócio. Toda a nossa força vem de Deus. Então, os hebreus caíram por se achar mais fortes que os homens de Ai, né? Maior engano. Confiar em nossas próprias forças, isso é um engano. Mas tinha mais outro agravante ali, que era o pecado de Acã. Então, voltando a falar desse elemento, desse que estava ali na igreja aonde João estava dirigindo essa carta, né? E que é o Diótrefes, né? Que ele tem uma atitude fraco, né? Mas mesmo assim ele se considerava muito bom, confiava no que via e não era obediente a Deus, nem submisso às autoridades que estavam acima dele. Na aula passada falamos sobre ser submisso à autoridade e aí ele ficou com um péssimo exemplo. E Josué, ele tinha em mente que não era a sua obra, mas a obra de Deus, tinha de confiar em Deus 100%. Então, é assim, pastores, professores de escola dominical, se preparam, se enchem do Espírito Santo, estuda e deixa que 100% o Senhor vai cuidar do seu ministério. 1.2 diz, a alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Então, nós precisamos aí tratar com cuidado. Então, aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Tem muitas pessoas que moram em belas casas, né? Dormem em belas camas, não deita, né? Mas não tem um sono, tem uma grande preocupação, né? Não levou a vida com Deus, não pautou a vida nos ensinamentos cristãos, e aí tem uma grande dificuldade, né? Então uma alma batida conduz a pessoa à derrota. Agora uma alma confiante leva a vitória. Tá aí mostrando aí uma senhora batida e outra alegre. Então Diótrefes se achava forte e poderoso, sua alma orgulhosa, né? Tornava reprovável diante de Deus. Professores e professoras, nós temos que ter cuidado, o orgulho, o achar que somos, o achar que já somos, né? É sempre perigoso. Então o discipulador, confiante em sua inteligência, ele vai cair. Então por isso, cuidado. O 1.3 assim, espírito. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais. Nós sabemos que
Que está enganado quem pensa que porque ocupa uma posição de destaque é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu a Pedro: Satanás pediu para se andar com você, para peneirar você como trigo. Então ninguém é espiritualmente forte o bastante por sua própria capacidade. Os hebreus pensavam que porque havia derrotado Jericó, eram invencíveis. Precisava aprender que a vitória só seria possível em Deus. Então, meus queridos professores, às vezes a gente está dando aula e aí você pode até pensar, não tem outro professor igual eu. Deus levanta pessoas melhores do que nós. Então, o que nós precisamos fazer? É servir ao Senhor com alegria e deixar que Deus cuida, que Deus nos dá sabedoria. Nós vemos aqui que em Jericó, eles venceram Jericó, daí vai para a cidade de Ai, e aí um aconselha Josué, disse: olha, lá é pouquinha gente, não precisa ir com tanta gente, vai só, leva 3.000 aí, e levou, e eles saíram da carreira, perderam alguns ainda, né? Então o que acontece? Havia também um outro agravante, que era o pecado de Acã. Lá na sua casa estava tudo escondido, tinha desobedecido a Deus. Tem hora que quando o pecado é descoberto é terrível. Imagina a situação ali, sua mulher, seus filhos, tudo que era seu, sendo ali agora apedrejado, todo mundo junto. Quer dizer, limpar o pecado, porque eles estavam lá na casa e não viram, ou não quiseram denunciar que o Acã tinha desobedecido a Deus. Tinha um monte de coisa lá na casa do Acã. Então talvez até por isso que com tudo que cresceu foram apedrejados. Mas vamos para o ponto 2. O ponto 2 diz assim, dentro do objetivo eu vou estar explicando, vou estar expondo o conceito bíblico de autoridade. Vamos aprender que o autoritarismo não funciona na obra de Deus. Nós vemos muito caso de autoritarismo. Professor de escola dominical, pastores que se acham dono da coisa, não é a obra de Deus. Irmão, vamos ter carinho, vamos ter cuidado. Quando duas pessoas se estranharem, você que é professor de escola dominical, não tome partido. Vai lá, tenta ver se você ajeita para não perder nenhum. Nem o mais bravo, nem o menos bravo. O 2 diz assim, autoridade e autoritarismo. Deus concede a seus discípulos autoridade. Então entenda isso, professores e professoras, a gente vem batendo nessa tecla. Discípulo baseado na verdade e no amor. Um discípulo que é formado, que é instituído desta forma, ele não tem prazer em ser autoritário na casa de Deus, mas tem o prazer de servir, como nós mostramos na lição passada. Jesus lavando os pés dos discípulos. Então não confunda aí, professores, professoras, passa para os seus alunos, para que você não venha confundir a autoridade com o autoritarismo. Não é de Deus o autoritarismo. Porque quando as coisas não funcionam, quando você está fazendo uma coisa que até humilha os seus irmãos, impondo, então você não está agindo segundo a forma de a vontade de Deus. Você é um autoritarista, você está agindo diante da sua autoridade. Então o discípulo quer apoderar da autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. Esse é um problema, esse é um idiota na vida. A autoridade ela é usada para avançar o reino. Deus nos chamou para avançar, para conquistar, para gerar frutos. Entendam isso. Deixa o orgulho. Nós temos que morrer, meus queridos. Eclésia, fomos tirados para fora. Nós fomos tirados fora do mundo. Jesus nos chamou para fora, sai do mundo. É isso, Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não estão no mundo. Eu tirei vocês, eu comprei vocês com meu sangue. Então é preciso entender isso, entender que nós agora vivemos um evangelho, que agora nós somos família de Deus, e na família de Deus há entendimento, há compreensão, sabemos ouvir, sabemos falar. Não vamos deixar que a nossa língua, como o provérbio diz, que ela tem o poder de dar vida e o poder de matar, não deixe que a sua língua mata. Professores, tenham cuidado no relacionamento, no colocar as palavras. Eu como professor, meus queridos internautas, eu tenho o maior cuidado quando estou ensinando, porque eu tenho medo de palavras que vai, em vez
de edificar, ela produz uma ferida. Pastores, obreiros do Senhor, nós estamos aprendendo ser instituído e discipulado baseado na verdade e no amor. Porque nós vamos fortalecer os laços cristãos, é isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, professores e professoras, cuidado com as palavras. Ela pode modificar e causar uma ferida. E dessa ferida a pessoa vai adoecendo e morre espiritualmente. Por isso, cuidado, professores. Nós somos servos, nós estamos aqui para servir a Deus, não para humilhar, não para mostrar a nossa autoridade, porque nossa autoridade só é autoridade se nós estivermos servindo a Deus e fazendo as coisas baseadas no que Ele quer. Então, por essa razão, só é possível ter autoridade se a autoridade vem de Deus, se Ele nos der autoridade. Caso contrário, é autoritarismo. Diótrefes, exemplo de autoritarismo, queria impor as suas vontades. Pastores, lideranças, professores não impõem. Eu digo aqui para o meu pastor, pastor não obriga ninguém a vir na escola. Deixa eles sentirem vontade de vir. E o que acontece? Irmãos, nós peguei uma escola em que tinha dia que não estava tendo aula porque os alunos não estavam vindo. Hoje Deus está despertando, nós já estamos com muitos alunos na escola dominical. Estou com um mês apenas e a gente já tem 300% a mais de alunos. E eu fico feliz por isso, mas a obra é de Deus. E eu quero fazer para Deus e com cuidado. Com cuidado, para que os irmãos sintam prazer. Não obrigue ninguém, não deixe teu pastor dizer, você é obrigado a vir para a escola dominical. Nada disso. O pastor pode dizer, quem não passa pela escola dominical e pelo culto de ensino, não vou separar para a obra. Aí está certo, porque como é que alguém vai ensinar se nunca aprendeu? Aí tudo bem, mas não obrigue ninguém. Deus quem concede poder e autoridade aos homens. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção divina. Vamos para o 2.2, diz assim, o engano do autoritarismo. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. O autoritarismo é antibíblico. Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir. E não de um espírito ditatorial. Tem pastores que são ditadores. Não estou querendo condenar os pastores. Tem professores que são ditadores também, obreiros ditadores. Mude, meus irmãos. Somos servos. A palavra diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha, Pedro escrevendo, tendo cuidado dele, não por força. Pastor, força as pessoas, não force, dê um bom ensino que eles vão vir. Não force, dê um bom ensino que eles vão vir à escola dominical, que eles vão vir aos cultos de ensino, que eles vão vir aos cultos públicos. Ensine bem. Mas Pedro ensinou a apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Professores e professoras, pastores, liderança em geral, liderança de jovem. Nós vamos ensinar o povo a estar no caminho, não o caminho, no caminho, porque nós também estamos no caminho. E aí nós vamos servir de exemplo para o rebanho, servir de exemplo para os nossos alunos, servir de exemplo para os nossos irmãos. 2.3 diz assim, Jesus é o exemplo. A liderança de Jesus sempre foi exemplo. Desde quando chamou os seus discípulos até quando esteve perante Pilato. Antes da sua condenação e crucificação. Jesus tinha toda a autoridade, mas não usou dela para escapar de sua missão. Veja o que é isso. Talvez o irmão tenha uma patente na polícia, no exército, mas ele serve a Deus, é crente de verdade. É como não fosse. É como se não tivesse aquele poder. Talvez o irmão é um grande empresário e está aí na escola dominical aprendendo como fosse aquela pessoa
mais dependente da sociedade. Quer dizer, não tem grandeza para se aparecer, mas é grande para o olho dos irmãos, é grande aos olhos de Deus. Quando você vê uma pessoa do exército, uma pessoa de altos cargos, servindo a Deus ali com alegria, sentando, aprendendo, às vezes ensinando, você fica alegre com isso. Então o discípulo deve ser conciliador e não déspota. Nós temos esse problema. O déspota quer a glória para ele, quer se aparecer. Pensa nele. Pense na escola, professores. Pense nos seus alunos. Pense no aprendizado que eles vão ter. Pense nos seus membros, pastores. Cristo jamais agiu como um opressor. Para de oprimir. Aqui é desse jeito. Se não fazer desse jeito, não é assim. Seu ensino não exigiu ameaças ou práticas abusivas. Ele disse: aprender de mim. Vê ele sentado com aquela mulher adúltera. Tem pastor de hoje que quando aquelas pessoas chegou com uma pedra e ele estava mais próximo da mulher, ele ia dar um murro na mulher. Jesus não fez isso. Segundo a lei, aquela mulher merecia ser apedrejada. Jesus olha para a mulher e disse: ninguém te condenou, mulher? Diz: não, Senhor, ninguém me condenou, então eu também não te condeno. Vai, não faça mais isso, mude de vida. Então ele ensinava como tendo e tinha autoridade. É isso que as pessoas que ouviam diziam: nunca homem falou tanto. Ele ensina como tendo autoridade. Então o discípulo deve ser conciliador e não déspota. Seu papel é essencial. Mas ele deve usar a autoridade da mesma forma como Jesus fez. Cristo jamais agiu como um opressor. Então, meus queridos, pense nisso. Vamos para o ponto 3. Mostrar que o fraco é quem não se submete a Deus. Vou estar mostrando nesse primeiro ponto, nesse ponto 3. Então nós vamos aprender que precisamos conhecer os objetivos de Deus, sujeitar-se a Ele. Nós vamos estar aprendendo nesse tópico agora. E trabalhar para que seu chamado seja eficiente junto à igreja. É isso que eu vou falar nesse tópico. Diz assim: o verdadeiro discípulo, o discípulo de Cristo, cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. Então, meus queridos, o discípulo, ele precisa entender que o objetivo de Deus na vida dele, e que ele precisa se sujeitar-se, e que ele tem que lembrar que ele trabalha pelo seu chamado, e dentro desse chamado ele tem que ser eficiente junto à igreja, sem grandeza. O grande é Cristo. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Talvez se ele tivesse buscado antes, segundo o nosso comentador, estou falando na pausa dos comentadores, do comentador, talvez Deus tivesse revelado o pecado de Acã antes para ele. O 3.1 diz assim: ama e cuida da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e a servir a Jesus. Eu acredito, professores, que muitos de vocês, professores e professoras, vocês estão como amarrados para dar esta aula, porque às vezes seu líder é um pouco autoritário. Graças a Deus que o meu pastor, ele senta ali, senta quase na frente, é onde eu estou ensinando, e ele é um homem de Deus, um homem humilde. E aí nós aprendemos todos juntos, porque nós nunca, irmãos, chegamos aí à perfeição do aprendizado. Então, diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, condição essencial para quem vai ensinar e conduzir a vida a Cristo, gerando novos discípulos. Então, você vai crescendo, vivendo, praticando o amor. Então é preciso visão para amar as ovelhas e deter os lobos. Até na igreja mesmo, pessoas que se faz de crente e é um lobo para derrotar, para derrubar a ovelha, a liderança tem que estar de olho para que possa dar uma frechada nesse lobo.
Então poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Davi enfrentou o lobo. Os pastores enfrentam o lobo. 3.2 diz assim, preservar as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como um líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Veja bem, um risco de ter perdido aquelas 3.000 almas, que eles, segundo o que lemos ali, eles fugiram. Por ouvir o quê? Conselho de homens, segundo o comentador, sem consultar a Deus, não posso falar isso, que custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Podia ter sido mais. Então o discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar. Não pode ser um Diótrefes que era equivocado. Então o verdadeiro êxito de um discípulo passa pela cruz. A cruz da agonia. Às vezes choramos, sofremos. Sofrimento interior. A cruz das críticas. Aquelas pessoas que não conseguem compreender a obra de Deus e com a sua língua, que incendeiam e até convencem a outros a ficar contra nós. Passar pela cruz do fracasso, nem tudo somos vencedores, tem hora que perdemos. Às vezes é preciso perder para ganhar e para ganhar experiências. A cruz do abandono pelos amigos. Muitas vezes os próprios amigos, pela fé que professamos, eles nos desprezam e nos abandonam. A cruz das injustiças. Quando as pessoas às vezes são injustas com os pastores, que você não sabe que hora ele vai dormir, o telefone dele se toca a qualquer hora, alguém pedindo socorro, alguém pedindo um conselho. Pare de tecer crítica à liderança, aos homens que Deus levantou. 3.3 diz assim, cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, ou Aí, mas ele perdeu. Se Josué tivesse buscado Deus antes de invadir a cidade, o Senhor teria avisado. Isso, palavra do nosso comentador. Ok? Estou ensinando a lição conforme o nosso comentador está comentando. Porque eu vejo Josué em um outro lado, de outra visão. Eu vejo que o problema ali foi o pecado de Acã. Foi o que a Bíblia assustou. Não foi que Josué não buscou a Deus. Não é que eu estou contradizendo o nosso professor, o nosso escritor da nossa aula. Mas por isso que eu digo, quando se Josué tivesse buscado a Deus antes, tal, eu digo palavra do comentador desta lição. Porque na Bíblia o problema além, por exemplo, ele foi com pouca gente, autoconfiante, claro que ele trouxe para autoconfiança, o obreiro autoconfiante tem problema, está certo o comentador, mas um dos problemas seríssimos lá não foi que Josué não buscou a Deus. Josué era um homem constante de buscar a Deus. O problema foi Acã que tinha feito, trazido lá da guerra lá de Jericó, coisas que não podia trazer, que o Senhor tinha proibido. Então a vitória na batalha de Ai só foi vitoriosa quando a estratégia do Senhor foi colocada em prática. Quanto mais reconhecemos e confessamos perante o Senhor as nossas falhas, mais Deus usará isso para o propósito dele. Concluindo, Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Lembre disso. Deus não quer discípulos de aparência como Diótrefes, mas de essência, comprometida com a obra, amável, como João, Gai e Demétrio, para assim realizar os seus propósitos. Espero que você compartilhe, comente, dê o seu like e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.